A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma e hoje eu escolhi o tema da culpa para conversarmos. Vez por outra esse tema aparece em nossas vidas, né? Seja quando nos sentimos culpados ou quando culpamos os outros por sofrimentos que temos causado. Vamos olhar mais devagar para isso. Hoje muito tem se visto nos telejornais notícias muito difíceis acerca dos comportamentos dos nossos governantes em todas as áreas. São tantos exemplos de corrupção e por vezes tão absurdos que nossos ouvidos já nem se assustam mais. Estamos mesmo atravessando um grande processo de transição planetária e a nossa luta é a de nos mantermos em equilíbrio até essa tempestade passar e a transformação moral se mostrar como um todo. Mas enquanto isso, o que podemos fazer diante de acontecimentos tão grandiosos, tão absurdos e tão intensos? O Espiritismo nos convida a olhar para as nossas ações cotidianas, pois o que hoje tomou proporções tão grandes começou pequeno ontem. Começou nas pequenas concessões que só conseguimos ver o tamanho porque hoje viraram escândalos. É que toda ação humana tem consequências. Até na omissão, que também é uma ação, a consequência é inevitável. Isso quer dizer que para o homem, não agir não é possível. Nós somos irremediavelmente corresponsáveis pelo modo como nossa vida é, pois escrevemos juntos com os outros a nossa biografia, a nossa história reencarnatória. A filósofa alemã Hannah Arendt afirma que nossos atos são ao mesmo tempo imprevisíveis e irreversíveis. São imprevisíveis porque, embora possamos planejar nossos passos, nós não sabemos e nem podemos controlar a repercussão deles nas pessoas que nos cercam. Por exemplo, se resolvemos passar a falar para as pessoas o que pensamos, nem sempre seremos bem compreendidos. Podemos até ser visto como exagerado, dramático, ou podemos ofender alguém sem ter desejado isso. Outras vezes podemos tocar muito forte alguém com a nossa palavra e assim mudar positivamente a vida de alguém sem nunca nos ter dado conta disso. Perceber essa imprevisibilidade pode nos assustar e até nos convocar para uma paralisação, ou então pode nos ajudar a cuidar mais dos nossos atos. Também são irreversíveis os atos humanos, porque cada segundo da nossa vida jamais volta. E assim, o tempo leva consigo cada gesto nosso. Não podemos voltar o tempo e não ter agido como a gente agiu. Isso nos torna necessariamente coautores dos julgamentos alheios, porque nenhum julgamento do outro surge do nada, embora possa estar totalmente equivocado muitas vezes. Então, é justamente pela nossa impossibilidade de parar de agir e das nossas ações serem imprevisíveis e irreversíveis que o sentimento de culpa pode aparecer. Porque aos nossos olhos sempre poderíamos ter agido de uma maneira diferente da ação que nós consideramos equivocada. Porque podemos entristecer ao ver os caminhos que a nossa ação gerou. E diante desses fatos, podemos nos sentir tão impotentes porque o tempo não volta atrás para agir diferente. Muitas vezes, pensamos que se soubéssemos das consequências, não teríamos agido deste ou daquele modo e nós torturamos nosso coração com inúmeros e se. É que essa ideia de que a gente poderia ter agido diferente conta com alguma coisa que não é possível. Se nós pudéssemos ter agido diferente, a gente teria agido.
Se a gente agiu daquela maneira, é que naquele momento, naquela circunstância, aos nossos olhos, só aquela era possível. A doutrina espírita é muito clara acerca desse fenômeno, alertando-nos para o vigiar e orar de Jesus e para a busca sincera do acerto dos nossos passos, como a da mulher adúltera. Então, para o Espiritismo, a gente não fica mergulhado no que seria se pudesse, se. O que a gente pode fazer agora que já aconteceu? Porque ninguém será eternamente culpado perante a misericórdia divina, pois isso iria de encontro aos princípios da evolução, seria contrário. Nós somos e estamos sempre na infinita escalada do crescimento. Estacionar não é a nossa meta, embora isso possa acontecer no nosso percurso. Reparar, reconstruir, essa é a nossa tarefa que permite aprendizado. Porque falhar é a nossa sempre presente possibilidade. Estamos em processo de transformação. Demorar-se na culpa promove quistos mentais, de autoflagelo, de vitimação que não contribuem para reparar as nossas faltas, nem com a gente nem com os outros. Por isso, a cada ato culpável, temos a possibilidade do perdão e a abertura para a promessa. Perdão para consigo mesmo e para com aquele a quem ferimos ou fomos feridos. E a promessa diante da gente e diante do outro para não repetirmos equívocos. Ou seja, podemos prometer pelo menos tentar fazer diferente. Ou talvez de pensar mais um pouco antes de agir. Embora isso não evite completamente a possibilidade da gente falhar. Então, diante desses atos difíceis, podemos nos posicionar de 3 modos. Podemos não perceber a nossa responsabilidade e nos vitimar, ou até nos revoltar. Ou então nos mantermos indiferentes, culpando os outros ou o mundo pelo que nos acontece. Ou, no outro lado, podemos atribuir somente a nós a responsabilidade pelas consequências, fechando-nos em uma culpa sem saída. Nos aprisionamos então num círculo vicioso, difícil ajudar quando a gente está se sentindo assim. E o terceiro movimento possível, podemos perceber o âmbito da nossa ação, perceber a personalidade, a responsabilidade do outro e cuidar da nossa parte. Que aí a gente perceber qual foi o nosso movimento que contribuiu também para que ele se desse daquela maneira, mesmo que a gente não tivesse essa intenção. Então, o conhecimento é a saída que a doutrina nos oferece como campo de ajuste. Se não for assim, com a possibilidade de a gente ajustar, nós permaneceríamos num ciclo vicioso de culpa. Isso é um quadro de ignorância, emocional. Quando o Espiritismo fala de conhecimento, está se referindo não só ao conhecimento das circunstâncias, mas ao conhecimento de si mesmo, que na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos ver o caminho que Santo Agostinho nos oferece para isso. Então, esse olhar para si mesmo de modo sincero, e principalmente na atmosfera da humildade, é o que permite a paz retornar ao nosso coração, porque equilibra. Emmanuel enfatiza essa necessidade, afirmando que, quando estivermos culpados, torna-se necessária a presença da humildade viva para a conquista do equilíbrio vibratório. Ele fala isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 22. Mas o que seria essa humildade viva que esse autor fala? Eu creio que se trata de uma humildade que não é teórica, aquela que é só da fala, porque essa é morta. Acho que Emmanuel está se referindo à experiência da humildade quando estivermos neste exame de si mesmo. Essa humildade, além de se mostrar de modo vívido, nos vivifica. Ela se dá quando podemos fazer esta viagem interior sem julgamento, ou seja, sem a soberba que nos faz justificar todos os atos, como também sem a autocomiseração que nos impede de identificar a real dimensão das nossas atitudes e das suas consequências. Um outro viés da culpa que eu gostaria de abordar aqui é quando nos sentimos em falta conosco mesmos, mas não por um ato cometido. É que a gente pode se sentir culpado
por ainda não ter sido quem poderíamos ser. É quando temos uma noção muito particular de que estamos aquém de nós mesmos, que ainda nos falta nos dirigir aos nossos sonhos, que ainda nos falta nos dirigirmos às nossas promessas. Perceber isso pode nos fazer culpados porque nós nos sentimos devedores de nós mesmos, não tem nada a ver com os outros. Como nós somos espíritos de possibilidades, estamos sempre lançados à possibilidade de escolher. E sempre haverá um caminho que a gente não pôde trilhar, em detrimento de algum que a gente escolheu. Por não podermos escolher todos os caminhos numa única existência, por esta se dar em um tempo finito, sempre teremos a sensação de que temos muito a realizar. Precisamos é nos pôr a caminho, como dizem os índios norte-americanos Hopi em sua oração. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Sendo assim, se nos dispusermos a realizar nossos sonhos e o fizermos de modo pleno, com nossos sentimentos sintonizados aos pensamentos e às ações, a chance de nos sentirmos em paz conosco mesmos e de nada nos faltar é inevitável e possível. Até o nosso próximo programa.
Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma e hoje eu escolhi o tema da culpa para conversarmos. Vez por outra esse tema aparece em nossas vidas, né? Seja quando nos sentimos culpados ou quando culpamos os outros por sofrimentos que temos causado. Vamos olhar mais devagar para isso. Hoje muito tem se visto nos telejornais notícias muito difíceis acerca dos comportamentos dos nossos governantes em todas as áreas. São tantos exemplos de corrupção e por vezes tão absurdos que nossos ouvidos já nem se assustam mais. Estamos mesmo atravessando um grande processo de transição planetária e a nossa luta é a de nos mantermos em equilíbrio até essa tempestade passar e a transformação moral se mostrar como um todo. Mas enquanto isso, o que podemos fazer diante de acontecimentos tão grandiosos, tão absurdos e tão intensos? O Espiritismo nos convida a olhar para as nossas ações cotidianas, pois o que hoje tomou proporções tão grandes começou pequeno ontem. Começou nas pequenas concessões que só conseguimos ver o tamanho porque hoje viraram escândalos. É que toda ação humana tem consequências. Até na omissão, que também é uma ação, a consequência é inevitável. Isso quer dizer que para o homem, não agir não é possível. Nós somos irremediavelmente corresponsáveis pelo modo como nossa vida é, pois escrevemos juntos com os outros a nossa biografia, a nossa história reencarnatória. A filósofa alemã Hannah Arendt afirma que nossos atos são ao mesmo tempo imprevisíveis e irreversíveis. São imprevisíveis porque, embora possamos planejar nossos passos, nós não sabemos e nem podemos controlar a repercussão deles nas pessoas que nos cercam. Por exemplo, se resolvemos passar a falar para as pessoas o que pensamos, nem sempre seremos bem compreendidos. Podemos até ser visto como exagerado, dramático, ou podemos ofender alguém sem ter desejado isso. Outras vezes podemos tocar muito forte alguém com a nossa palavra e assim mudar positivamente a vida de alguém sem nunca nos ter dado conta disso. Perceber essa imprevisibilidade pode nos assustar e até nos convocar para uma paralisação, ou então pode nos ajudar a cuidar mais dos nossos atos. Também são irreversíveis os atos humanos, porque cada segundo da nossa vida jamais volta. E assim, o tempo leva consigo cada gesto nosso. Não podemos voltar o tempo e não ter agido como a gente agiu. Isso nos torna necessariamente coautores dos julgamentos alheios, porque nenhum julgamento do outro surge do nada, embora possa estar totalmente equivocado muitas vezes. Então, é justamente pela nossa impossibilidade de parar de agir e das nossas ações serem imprevisíveis e irreversíveis que o sentimento de culpa pode aparecer. Porque aos nossos olhos sempre poderíamos ter agido de uma maneira diferente da ação que nós consideramos equivocada. Porque podemos entristecer ao ver os caminhos que a nossa ação gerou. E diante desses fatos, podemos nos sentir tão impotentes porque o tempo não volta atrás para agir diferente. Muitas vezes, pensamos que se soubéssemos das consequências, não teríamos agido deste ou daquele modo e nós torturamos nosso coração com inúmeros e se. É que essa ideia de que a gente poderia ter agido diferente conta com alguma coisa que não é possível. Se nós pudéssemos ter agido diferente, a gente teria agido. Se a gente agiu daquela maneira, é que naquele momento, naquela circunstância, aos nossos olhos, só aquela era possível. A doutrina espírita é muito clara acerca desse fenômeno, alertando-nos para o vigiar e orar de Jesus e para a busca sincera do acerto dos nossos passos, como a da mulher adúltera. Então, para o Espiritismo, a gente não fica mergulhado no que seria se pudesse, o que a gente pode fazer agora que já aconteceu.
porque ninguém será eternamente culpado perante a misericórdia divina, pois isso iria de encontro aos princípios da evolução, seria contrário. Nós somos e estamos sempre na infinita escalada do crescimento. Estacionar não é a nossa meta, embora isso possa acontecer no nosso percurso. Reparar, reconstruir, essa é a nossa tarefa que permite aprendizado, porque falhar é a nossa sempre presente possibilidade. Estamos em processo de transformação. Demorar-se na culpa promove quistos mentais, de autoflagelo, de vitimação que não contribuem para reparar as nossas faltas, nem com a gente nem com os outros. Por isso, a cada ato culpável, temos a possibilidade do perdão e a abertura para a promessa. Perdão para consigo mesmo e para com aquele a quem ferimos ou fomos feridos. E a promessa diante da gente e diante do outro para não repetirmos equívocos. Ou seja, podemos prometer pelo menos tentar fazer diferente. Ou talvez de pensar mais um pouco antes de agir. Embora isso não evite completamente a possibilidade da gente falhar. Então, diante desses atos difíceis, podemos nos posicionar de 3 modos. Podemos não perceber a nossa responsabilidade e nos vitimar, ou até nos revoltar. Ou então nos mantermos indiferentes, culpando os outros ou o mundo pelo que nos acontece. Ou, no outro lado, podemos atribuir somente a nós a responsabilidade pelas consequências, fechando-nos em uma culpa sem saída. Nos aprisionamos então num círculo vicioso, difícil ajudar quando a gente está se sentindo assim. E o terceiro movimento possível, podemos perceber o âmbito da nossa ação, perceber a personalidade, a responsabilidade do outro e cuidar da nossa parte. Que aí a gente perceber qual foi o nosso movimento que contribuiu também para que ele se desse daquela maneira, mesmo que a gente não tivesse essa intenção. Então, o conhecimento é a saída que a doutrina nos oferece como campo de ajuste. Se não for assim, com a possibilidade de a gente ajustar, nós permaneceríamos num ciclo vicioso de culpa. Isso é um quadro de ignorância, emocional. Quando o Espiritismo fala de conhecimento, está se referindo não só ao conhecimento das circunstâncias, mas ao conhecimento de si mesmo, que na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos ver o caminho que Santo Agostinho nos oferece para isso. Então, esse olhar para si mesmo de modo sincero e principalmente na atmosfera da humildade é o que permite a paz retornar ao nosso coração, porque equilibra. Emmanuel enfatiza essa necessidade afirmando que, quando estivermos culpados, torna-se necessária a presença da humildade viva para a conquista do equilíbrio vibratório. Ele fala isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 22. Mas o que seria essa humildade viva que esse autor fala? Eu creio que se trata de uma humildade que não é teórica, aquela que é só da fala, porque essa é morta. Acho que Emmanuel está se referindo à experiência da humildade quando estivermos neste exame de si mesmo. Essa humildade, além de se mostrar de modo vívido, nos vivifica. Ela se dá quando podemos fazer esta viagem interior sem julgamento, ou seja, sem a soberba que nos faz justificar todos os atos, como também sem a autocomiseração que nos impede de identificar a real dimensão das nossas atitudes e das suas consequências. Um outro viés da culpa que eu gostaria de abordar aqui é quando nos sentimos em falta conosco mesmos, mas não por um ato cometido. É que a gente pode se sentir culpado por ainda não ter sido quem poderíamos ser. É quando temos uma noção muito particular de que estamos aquém de nós mesmos, que ainda nos falta nos dirigir aos nossos sonhos, que ainda nos falta nos dirigirmos às nossas promessas. Perceber isso pode nos fazer culpados porque nós nos sentimos devedores de nós mesmos, não tem nada a ver com os outros. Como nós somos espíritos de possibilidades, estamos sempre lançados à possibilidade de escolher.
E sempre haverá um caminho que a gente não pôde trilhar, em detrimento de algum que a gente escolheu. Por não podermos escolher todos os caminhos numa única existência, por esta se dar em um tempo finito, sempre teremos a sensação de que temos muito a realizar. Precisamos é nos pôr a caminho, como dizem os índios norte-americanos Hopi em sua oração. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Sendo assim, se nos dispusermos a realizar nossos sonhos e o fizermos de modo pleno, com nossos sentimentos sintonizados aos pensamentos e às ações, a chance de nos sentirmos em paz conosco mesmos e de nada nos faltar é inevitável e possível. Até o nosso próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.